Graça e paz, Igreja de Jesus. Amém? Que bom estarmos aqui nesta noite para servir a Deus neste lugar. Amém? Que bom nós voltarmos ao culto presencial. Hoje temos poucas pessoas. Não vai ser de dar muitas pessoas mesmo, porque há muitas pessoas que estão acompanhando o culto em casa. Principalmente no início, há muitas pessoas inseguras. Mas que bom que você está aqui nesta noite para servir a Deus com alegria conosco, amém? Nós temos aqui obedecido as normas da saúde, o distanciamento, o álcool gel, tudo preparado, as máscaras também. Então, nós podemos descansar no Senhor e saber que Deus estará recebendo nosso culto e também nos abençoa neste lugar com a sua proteção, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Você que está em casa também nos acompanhando, você é bem-vindo a este culto, amém? Para servir a Deus conosco aqui. Você que é de Carapó, de outra cidade, você é bem-vindo. Que Deus lhe abençoe grandemente também. Todos acharam aí o texto, amém? Você achou, fica em pé. Você achou, diga amém. Se você não achou, diga não achei. Tem alguém que não achou ainda, né? Mas está aí também na televisão, você pode acompanhar pela televisão também a Bíblia aí. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6, versículo 1 a seguir: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses príncipes, presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituir sobre todo o reino. Agora o versículo 7: Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordam em promulgar um edito real e confirmar a proibição de que, por espaço de 30 dias, fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes do dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha se mover neste lugar. Coloca por terra, meu Pai, todo o propósito e toda a intenção do inimigo. Trazemos nossa mente cativa ao Senhor, a tua palavra nesta noite, meu Senhor. E nós pedimos a ti, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa falar conosco, possa falar com essa igreja, possa ministrar em cada coração que aqui está, Senhor. Bem como os demais que estão em casa, Senhor, acompanhando o culto online. Abençoe o teu povo, a tua igreja. Ó Deus, fala em cada coração. É a nossa oração ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos para sentar. Glória a Deus. Eu quero falar no tema nesta noite: fidelidade em buscar a Deus com perseverança e intensidade. Fidelidade em buscar a Deus com perseverança e intensidade.
Nós sabemos, queridos, que há uma guerra travada neste momento contra nós, no reino espiritual. Todos nós sentimos o impacto dessa guerra, dessa batalha que é travada contra nós no reino espiritual. Nós que servimos a Deus, temos intimidade com o Espírito Santo, somos sensíveis a Deus, ao Espírito Santo, nós podemos perceber isto. Amém? E nós vemos que temos um inimigo que não nos dá trégua. Por isso precisamos buscar a Deus com perseverança e intensidade. Diga: eu preciso buscar a Deus com perseverança e intensidade. Amém? Daniel, ele era fiel a Deus, pois ele buscava a Deus com fidelidade, com perseverança e com intensidade. A Bíblia diz que havia nele um espírito excelente, um espírito bom. Havia em Daniel algo que destacava entre as demais pessoas, porque Deus era com ele. Quando nós buscamos a Deus com perseverança e intensidade e com fidelidade, com certeza haverá algo que vai destacar na nossa vida em relação aos demais que não buscam a Deus assim. Então nós vemos a importância de nós buscarmos a Deus com perseverança e intensidade. Nós sabemos que por servir a Deus assim, muitas vezes somos invejados, assim como Daniel também, ele passou a ser invejado pelas pessoas, porque Deus era com ele. E se Deus era com ele, Daniel então passa a se destacar de Dario e de Ciro Persa, porque Deus era com ele. Quando nós então somos fiéis a Deus e perseveramos e servimos a Deus com intensidade, com certeza se levantará pessoas com inveja, se levantará o espírito da inveja contra a nossa vida. E nós vemos que muitas vezes esse espírito, ele se aposta de pessoas para nos prejudicar. Daniel convivia com pessoas assim, no seu reduto de trabalho. Entendo que ele nunca havia imaginado que os seus próprios companheiros de trabalho, por inveja, maquinavam o mal e conspirava contra a sua vida. Daniel não pensava, porque Daniel era fiel, Daniel servia a Deus com intensidade. Jamais ele imaginava que havia alguém que tinha inveja dele, que alguém queria realmente puxar o seu tapete, que alguém realmente conspirava contra a vida dele. Daniel era fiel a Deus, pois havia nele um espírito excelente. Amém? O diabo, nós sabemos que ele é mentiroso, e ele usa mentiras para tentar contra a sua vida, contra a minha vida, e assim também não foi diferente com Daniel. Nós vemos que o diabo trabalhou no coração dos demais presidentes e os demais prefeitos, as autoridades que ali estavam no reinado de Dario Persa, contra Daniel. E nós sabemos que o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira, e ele nunca se firmou na verdade. Ele engana as pessoas, ele maquina o mal contra as pessoas. E nós vemos que ele estava maquinando o mal contra os companheiros de Daniel, no sentido então de enganá-los, de levá-los a perseguir um servo que era fiel a Deus e perseverante. A Bíblia diz, amados, que o diabo é mentiroso. E nós vemos, a Bíblia diz em Marcos capítulo 13, versículo 22, onde a Bíblia diz assim: porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para que engane, se possível, até os escolhidos. A Bíblia diz que se levantarão falsos cristos. E quantos cristos já se levantaram no tempo que nós vivemos, dizendo que ele é o Cristo? Falsos profetas. E farão sinais, diz a Bíblia, e prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos. Então nós vemos que os falsos cristãos, ou melhor, falsos profetas, os falsos cristos, que se levantarão, eles se levantarão com sinais e prodígios. Então não quer dizer que tudo que, quando você vê sinais e prodígios, que é de Deus.
Porque o diabo, nesses últimos dias, ele usa até espírito de engano. Ele age com espírito de engano, com sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os próprios escolhidos. E nós precisamos estar atentos, porque estamos vivendo os últimos dias na terra, amém? Glória a Deus. Aumenta um pouquinho agora o meu retorno aqui. Então precisamos estar atentos a cada dia. Precisamos servir a Deus com fidelidade e com intensidade. Entendo também que há muitos cristãos enganados, que pensam ser fiéis a Deus, quando na verdade não o são. Não há como ser fiel a Deus, se nós não buscarmos a Deus com perseverança e intensidade. O rei Dario, a Bíblia diz que constituiu sobre o reino 120 sátrapas, que é prefeitos, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais eles dessem conta, para que o rei não sofresse dano algum, diz a palavra de Deus. O versículo 3 diz que o texto diz que Daniel se distinguiu, se destacou dentre todos eles, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Por isso os seus companheiros de trabalho, ao perceber isso, passaram a invejar de Daniel. E no versículo 4 nós vemos que esses presidentes sátrapas procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas a Bíblia diz que eles não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque Daniel era fiel. Daniel era fiel, era compromissado com o seu trabalho secular. Ele era fiel no seu trabalho. E nós vemos que eles procuraram ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não puderam encontrar, porque Daniel era fiel. A Bíblia diz no versículo 5, então eles disseram: nunca acharemos ocasião contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E a Bíblia diz que eles foram junto ao rei e disseram: todos os presidentes do reino, bem como os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores, concordam que o rei deva abaixar um decreto e fazer firme o interdito que por espaço de 30 dias fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz no versículo 9 que por essa causa o rei pensava que eles queriam o bem do rei, para proteger o rei. Por essa causa o rei assinou a escritura e o interdito. Nós vemos que eles usaram de mentira. Disseram que todos os presidentes, os prefeitos, sátrapas, ou seja, todos os líderes concordam que o rei assinasse esse interdito. Mas na verdade Daniel nem sabia do que eles estavam tramando contra a vida dele. O texto diz que Daniel, ele quando ficou sabendo a escritura que estava assinada, ele entrou em sua casa, e no seu quarto em cima, diz a palavra de Deus que onde ele, as portas, ou as janelas estavam abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graça diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Nós vemos que Daniel não parou de buscar a Deus. Eu fico triste nesse tempo de pandemia, quando eu vejo pessoas parando de buscar a Deus. Pessoas que param de orar, pessoas que param de ler a Bíblia, pessoas que param de buscar a intimidade com o Espírito Santo, pessoas que deixam de perseverar, de ter intimidade com Deus. É um tempo de pandemia, é um tempo de nos chegar mais a Deus, porque a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Mas quantas pessoas, infelizmente, nesse tempo que estamos vivendo, que nunca vivemos antes, não me lembro disso, distanciam de Deus, estão longe, estão distante do nosso Deus. Baixe o nível espiritual e deixe de orar, de buscar ao Senhor. Mas Daniel, a Bíblia diz que quando ele ficou sabendo da escritura que estava assinado, ele então, como de costume, entrou no seu quarto, e a janela estava aberta para o lado de Jerusalém, e ele orava 3 vezes ao dia, como de costume.
Ou seja, ele não deixou de buscar a Deus, ele continuou perseverando em servir ao Senhor, ele continuou sendo fiel a Deus, ao Deus que ele servia. E eu pergunto nessa noite: você está sendo fiel a Deus? Você está sendo fiel ao Senhor? Você está compromissado realmente com Deus todos os dias da tua vida? Ou você realmente está como muitos, que por causa da dificuldade desanimaram, por causa da tribulação que está passando, pararam de servir a Deus? Como está o teu coração, você que está em casa? Como está a tua vida? Você ainda continua buscando a Deus? Você ainda continua sendo fiel a Deus? Você ainda continua aliançado com Deus? Ou você, por causa de uma crisezinha aí, parou de buscar a Deus? Porque Paulo compara as nossas tribulações como leve e momentânea. Chama a tribulação que passamos aqui nessa terra de leve e momentânea. Mas ele diz que essas tribulações que passamos produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então precisamos permanecer. A Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17: orai sem cessar. Orai sem cessar. Será que estamos orando mesmo sem cessar? Será que nós estamos buscando a Deus com intensidade, como devemos realmente buscar? Ou será que nós estamos então distanciando de Deus e deixando de orar? Orar sem cessar. Será que é possível orar sem cessar, pastor? É possível. O nosso Deus não é um Deus incoerente ao ponto de nos ensinar algo que é impossível fazer. Nós podemos orar no nosso carro, dirigindo, lavando louça em casa, limpando a casa. Nós podemos orar conversando com as pessoas. Nós podemos orar em todo lugar, em todo momento, ao deitar, ao levantar. Nós podemos orar no passeio, podemos orar quando estamos carpinando o quintal. Nós podemos orar em todo tempo, falar com Deus. Isso é comunhão, isso é vida com Deus. Daniel, ele tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia, com as mãos voltadas para Jerusalém. Devemos buscar a Deus a tempo e fora de tempo, porque todo tempo é tempo de buscar a Deus. Amém? Todo tempo é tempo de buscar a Deus. A Bíblia diz em Isaías 55 versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Então, enquanto estamos aqui é tempo, enquanto estamos aqui é tempo de buscar a Deus. Então devemos buscar a Deus a tempo e fora de tempo, porque todo o tempo enquanto estamos aqui é tempo de buscar a Deus. Mas vai chegar um momento que não haverá mais como buscar a Deus, porque nós não vamos achar mais Deus, se nós não buscarmos agora. Agora é tempo de buscar a Deus. A Bíblia diz em 1 Crônicas capítulo 16 versículo 11: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Buscai ao Senhor a sua força, buscai a sua face continuamente. Continuamente. Nós precisamos buscar a Deus continuamente. A Bíblia diz no Salmo 105 versículo 4, parece uma redundância o texto, mas está dizendo a mesma coisa. Buscai ao Senhor a sua força, buscai a sua face continuamente. Sinal que Deus, ele está dando um destaque nesse texto, nessa palavra, nessa importância de buscar Ele e a sua força, de buscar a sua face continuamente. E você está buscando a Deus continuamente? Precisamos então, através da busca continuamente, ter intimidade com Deus, porque vamos ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus, amados, é importante. Precisamos ter intimidade com Deus. Isso gera em nosso favor crédito com Deus. Crédito com Deus, porque a qualquer momento, quer você aceite ou não, você vai precisar dele. Dele quem? De Deus. A qualquer momento eu vou precisar de Deus, a qualquer momento você vai precisar de Deus. E por isso então nós precisamos ter intimidade com Deus. E eu pergunto, você tem intimidade com Deus? Você tem crédito com Deus? É preciso ter crédito com Deus. Só tem crédito com Deus quem tem o seu TSD, tempo sozinho com Deus.
Se você vem no culto uma vez na semana só, é pouco demais para que você possa então ter crédito do céu, para que você possa então ter crédito com Deus. É pouco demais. Nós precisamos ter o TSD, o tempo sozinho com Deus, dia após dia. Precisamos então nos voltarmos para Deus. Quem busca Deus com intensidade tem crédito com Deus. Daniel tinha crédito com Deus. Na vida secular também não é diferente. Você sabe disso? Só temos crédito em uma instituição financeira, que é o banco, depois de um tempo, depois de abrir uma conta, de efetuar vários depósitos, depois de comprovar a quantidade do nosso movimento, de provar a nossa fidelidade, de pagarmos as nossas contas em dia, de cumprirmos com os compromissos com aquela agência, com aquela instituição financeira, enfim, ao ser fiel. Aí então nós teremos crédito naquela agência, naquela instituição financeira. Só conseguimos ter crédito com Deus se formos fiéis a Deus. E se formos fiéis a Deus, nós então precisamos, se formos fiéis a Deus, então nós precisamos buscar a Deus com intensidade. Só seremos fiéis a Deus quando buscamos a Deus com intensidade, melhor dizendo. Então nós precisamos realmente aumentar esse nível de intimidade com Deus, para que nós possamos então ter crédito no céu, como Elias o profeta, que quando orou ao Senhor, Deus mandou o fogo do céu e queimou o holocausto, e o fogo lambeu a água que estava naquele rego, e o Senhor recebeu no céu aquele sacrifício, aquela oferta que o profeta estava entregando a ele. Então só tem crédito com Deus quem tem intimidade com Deus, quem realmente persevera, quem realmente busca Deus com intensidade. Só conseguimos ter crédito com Deus se somos fiéis. O fiel, a Bíblia diz que ele será ricamente abençoado. Deus, ele não tem compromisso com o infiel, ele tem compromisso com o fiel. Só tem crédito com Deus aquele que é fiel a Deus. O fiel será ricamente abençoado. O Senhor Jesus nos ensina como buscar a Deus com perseverança e com intensidade. Ele foi modelo para você, ele foi modelo para mim também, ele foi modelo para todos nós. Jesus é nosso modelo. Ele buscou a Deus com perseverança e com intensidade, e ele nos ensinou como buscar a Deus com perseverança e intensidade. A Bíblia diz em Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8, ele fala o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. E ele diz que dois homens subiram ao templo para orar, o fariseu e o publicano. E nós vemos que a Bíblia diz que eles oram ao Senhor, e eles buscam ao Senhor. Mas a Bíblia diz que um voltou justificado para casa, e o outro não. Porque aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado, essa é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 18, 1 a 8, que uma certa viúva, ela foi ter com o juiz e disse: julga a minha causa. Mas o juiz por algum tempo não quis julgar a sua causa, porque ele não temia a Deus nem respeitava os homens. Mas a Bíblia diz que a viúva pobre, a Bíblia diz que ela então pediu para o seu senhor julgar a sua causa. A Bíblia diz que ele por algum tempo não quis julgar, mas de tanto ela insistir, pela sua insistência, por ela então pedir para que ele julgasse a sua causa, a Bíblia diz então que o juiz resolveu julgar a causa dela. E o Senhor diz: ouvi o que disse o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então nós vemos, amados e queridos, que o Senhor quer que nós então buscamos a Ele com perseverança, como a viúva pobre, que era indefesa, não tinha ninguém por ela, mas pela insistência dela dizer para o juiz julgar a causa dela todos os dias, e ela ia até ele e falou: ó juiz, por favor, julga a minha causa contra o meu adversário. E pela insistência dela, ele não temia a Deus, não respeitava os homens, mas pela insistência dela, ele julgou a causa dela. Amém? Ele julgou a causa dela. E por causa de ter julgado a causa dela, o Senhor diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra?
Será que quando Deus vier na terra buscar a sua igreja, Ele vai encontrar pessoas servindo a Ele com intensidade, com fidelidade e com perseverança? Será que nós vamos perseverar como uma viúva pobre que perseverou para o juiz julgar a sua causa? Um juiz que não temia a Deus? Então, se você busca a Deus com intensidade, com perseverança e com fidelidade, com certeza Deus há de julgar a tua causa, Deus há de abençoar a tua vida, amém, queridos? Jesus, a Bíblia diz em Lucas no capítulo 5, a partir do versículo 12, Lucas, ele afirma que a fama de Jesus se espalhava ainda mais. A Bíblia diz que, entretanto, Jesus se retirava a lugares desertos e orava. Jesus já estava famoso, a sua fama tinha se espalhado por todos os lugares. Jesus então já era bem conhecido por causa dos sinais e milagres que ele fazia, por causa das maravilhas que ele operava no meio do seu povo. Mas a Bíblia diz então que ele deixava a multidão, deixava todos, e ele ia para o lugar deserto, e ali orava e buscava a Deus. Porque Jesus, ele buscava ser intenso para com Deus. Jesus perseverava. Jesus não deixou de buscar a Deus em momentos da dificuldade, em momentos das tribulações. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22, versículo 39 ao 46, que lá no jardim do Getsêmani, a Bíblia diz, o texto afirma que ele, em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corria pelo chão. Em agonia, ele orava mais intensamente. Mais intensamente. Estamos falando hoje com o tema fidelidade em buscar a Deus com perseverança e intensidade. Aqui está dizendo que Jesus, em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corria pelo chão. E Jesus então, na terceira hora, voltou e encontrou os discípulos dormindo. Diz a palavra de Deus, porque eles não ouviram o conselho de Jesus. Será que alguém nessa noite pode ouvir o conselho de Jesus? O exemplo que ele dá e o conselho que ele dá de buscar a Deus com intensidade? Ou será que nós vamos fazer como os discípulos? Vamos ficar dormindo no momento caótico, no momento de dificuldade, no momento de prova, de perseguição. Jesus estava ali, estava chegando o momento da crucificação. Jesus sabia disso. Jesus chamou os seus discípulos para a oração. Ele deixou os seus discípulos ali por um momento e foi à parte orar sozinho. Orou a primeira hora, chegou e encontrou os discípulos dormindo, despertou ele e falou: vocês devem orar. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a Bíblia diz que ele voltou para a oração segunda hora e orou intensamente a Deus. E ele volta e encontra os discípulos dormindo outra vez, e ele acorda, desperta os discípulos, e ele volta para a oração outra vez, e orou com intensidade. E a Bíblia diz que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corriam pelo chão. A intensidade de Jesus na oração foi tão grande, e a luta foi tão grande. Em agonia ele orava, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corria pelo chão. Mas os discípulos estavam dormindo. Quantas pessoas estão dormindo neste momento? Talvez alguns estão na Netflix, vendo outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer que eles vejam. Mas que bom que você está aqui nessa noite, amém? Que bom que você está nos acompanhando nesse culto online. Busque a Deus com intensidade, com fidelidade, com perseverança. É tempo de buscar a Deus com perseverança. Os discípulos, no momento caótico, eles dormiram. A Bíblia diz que quando Jesus levantou pela terceira hora, em Lucas capítulo 22, versículo 45, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Quem não ora entra em tristeza, entra em depressão, entra em crise. Era para estar orando a Deus, mas estava dormindo. A Bíblia diz, o outro evangelho
Outra tradução, que eles estavam exaustos de tristeza. Exaustos de tristeza. A tristeza é tão grande que tinha tomado conta dos seus discípulos. E eles estavam dormindo exaustos de tristeza. Mas Jesus estava pronto para encarar o próximo capítulo da vida dele, que era a cruz. Quando não buscamos a Deus com intensidade, estamos sujeitos a fazer como Pedro, começar a seguir Jesus de longe, o que o levou a negá-lo, o que nos levará a negá-lo também, nas dificuldades que estamos passando. Não precisa muita coisa para que nós venhamos negá-lo, não. Nós vemos aqui, nós precisamos realmente perseverar em servir a Deus. Será que com a crise dessa que nós estamos passando em Carapó, aí não tem nenhum caso confirmado de Covid ainda, mas há muitas pessoas que estão exaustas de tristeza, há muitas pessoas que estão desmaiando de medo, há muitas pessoas deprimidas neste tempo, há muitas pessoas desesperadas por causa das finanças, da crise financeira. E nós só podemos vencer isso, amados, se nós buscarmos a Deus com intensidade e com fidelidade. Quando não buscamos a Deus com intensidade, estamos sujeitos a fazer como Pedro, a começar a seguir a Jesus de longe, e o que nos levará a negá-lo, como Pedro negou. Quando servimos a Deus com perseverança e intensidade, podemos receber visitas celestiais inesperadas, ouvir a voz profética e o Espírito Santo que fala ao nosso coração. Amém? Podemos receber visitas celestiais na nossa casa, no quarto onde estamos. Podemos ouvir a voz profética. Podemos então ouvir o Espírito Santo falando conosco naquele momento difícil em que estamos passando. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, no jardim do Getsêmani, a orar com mais intensidade, a Bíblia diz que ele foi confortado pelos anjos do Senhor. Pelo anjo do Senhor. Ou seja, o anjo do Senhor veio lá. Jesus recebeu uma visita celestial. O anjo do Senhor veio naquele lugar onde ele estava orando com intensidade, em agonia, onde o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corria pelo chão. Naquele momento o anjo do Senhor veio ali e confortou Jesus. Então, quando servimos a Deus com perseverança e com intensidade, podemos receber visitas celestiais, sim, inesperada. Ouvir a voz profética, o Senhor falando no nosso coração, o Espírito Santo falando no nosso coração. A Bíblia diz: se você estiver indo por um caminho, e se você for desviar para a direita ou para a esquerda, você ouvirá uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, andai por ele. Glória a Deus. É a voz profética, é a voz do Espírito Santo falando no nosso interior e confirmando qual o caminho que devemos seguir, qual a direção que devemos tomar, o que fazer naquele momento de dificuldade. Pois Jesus estava ali, o seu suor havia se tornado em grandes gotas de sangue que corria pelo chão. Ele estava ali naquele momento em agonia, em tristeza, mas o anjo do Senhor veio ali e confortou o coração dele, se revelou para ele naquele momento, dizendo: você não está sozinho. Talvez ele não sei, a Bíblia não dá detalhes o que é que foi que o anjo falou para Jesus, mas eu penso que o anjo disse: o Pai está te aguardando, em breve você estará conosco no céu, e esse sofrimento que você está passando vai se encerrar daqui a pouco. Fica firme, confia, o Senhor está com você aqui. Aleluias. É neste momento que estamos em dificuldade, que temos a oportunidade de ter experiências com Deus. A Bíblia diz que a experiência traz experiência traz a esperança. Quando Jesus tem a experiência que o anjo vem visitar naquele momento, ele tem esperança, e ele então levanta e diz para os discípulos: vamos, porque o meu traidor se aproxima. Ou seja, estou pronto. Então chegou Judas, o traidor, e deu um beijo na face dele. E Jesus disse: a que vieste, amigo? Com um beijo você me entrega? E levaram então Jesus para ser crucificado.
Mas Jesus estava ali confortado, porque o anjo do Senhor veio àquele lugar. Então, quando servimos a Deus com perseverança e com intensidade, podemos receber a visita celestial, visitas celestiais inesperadas, ouvir a voz profética, ouvir o Espírito Santo falar no nosso coração, naquele momento de dificuldade. Você não está sozinho, eu estou contigo, para te fortalecer, para te ajudar, para te sustentar. Aleluias. O Senhor Jesus no jardim de Getsêmani, a orar com intensidade, ele foi confortado pelo anjo do Senhor. E ele diz no capítulo 22, versículo 42 e 43 de Lucas, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do Senhor, um anjo do céu que o fortalecia. Abraão, queridos, já estava de idade, quem sabe desanimado, porque ainda por não haver visto a promessa de Deus se cumprir em sua vida. Deus havia prometido que ele seria pai de nações. Abraão já estava de idade, Sara já tinha cessado o costume das mulheres, estava de idade também. Mas Abraão, ele perseverou, ele foi fiel a Deus, ele buscou a Deus no momento de dificuldade. Quando ele talvez estava um pouco desanimado, quem sabe um pouco desanimado, por causa do tempo que foi passando, a promessa não se cumprir na vida dele, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 6, eu quero ler para você. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Veio o que mesmo? A palavra do Senhor, a voz profética. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não tenho filhos, eis que não tem me dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das suas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então levou-o para fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe por justiça. E imputou-lhe isso por justiça. Nós vemos aqui que no momento de dificuldade na vida de Abraão, no momento que ele estava desanimando, talvez, como nós que muitas vezes temos esses momentos de dificuldade, pensamos talvez não deixar de servir a Deus, mas muitas vezes ficamos abatidos, desanimados, como homem, como ser humano que somos. Abraão estava neste momento da vida dele, achando que já não ia acontecer mais, que a promessa de Deus não ia cumprir. Ele estava um pouco confuso de ouvir tantas mensagens da vez de Satanás, tantos argumentos que o inimigo tinha lançado na mente dele. Mas a Bíblia diz que naqueles dias, depois dessas coisas, diz a palavra de Deus, que veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo para ele: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor, que me has de dar, pois ando sem filhos? Nós vemos que ele estava sem filho. Ele tinha que era Eliezer, mas não é o filho do casamento dele, era o filho escravo. E nós vemos então que Abraão estava assim. E aí então o Senhor disse para ele, vem a palavra de Deus outra vez para ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. E a Bíblia diz que então ele foi levado para fora. O Senhor levou ele para fora e disse: olha para o céu, para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar.
assim será a tua descendência. Queridos, naquele momento mais difícil da vida de Abraão, no momento que ele estava desanimado, o Senhor veio sobre ele com a palavra. Quando nós perseveramos em buscar a Deus, permanecemos em fidelidade ao Senhor e buscamos a Deus com intensidade, Deus, Ele traz para você e para mim a palavra profética. A palavra profética, a Bíblia diz: a palavra ao seu tempo, quão boa é. Qual é essa palavra, pastor? A palavra de Deus, o rema, a revelação que vem no meu e no teu coração. A palavra ao seu tempo, quão boa é. Com certeza, essa palavra que veio para Abraão foi muito boa. Tanto é que o Senhor levou ele para fora e mandou ele contar as estrelas do céu. Foi: conte as estrelas e você pode contar, assim será a sua descendência. E Abraão, a Bíblia diz que ele creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Quando nós olhamos Paulo está relatando sobre a vida de Abraão. Paulo está relatando alguns detalhes que aconteceram na vida de Abraão, que esse texto aqui não havia contado para você e para mim, mas Paulo ele vai mais profundo. Nós vemos aqui, Paulo, ele afirma que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Romanos 4, versículo 18 ao 21 diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou pai de muitas nações, conforme o que fora dito: assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele havia prometido também era poderoso para fazer, ou para cumprir. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele afirma que Abraão, ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Esse momento de dificuldade na tua vida é tempo de você, é tempo meu, de nós darmos glória a Deus, de nós servirmos a Deus com intensidade, com fidelidade e em verdade. É tempo de nós então ter experiência ímpar com Deus, ter experiência espiritual com Deus. Nesse tempo de dificuldade, Deus quer se revelar na igreja, Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo, Deus quer falar conosco. Nós não precisamos entrar em desespero, porque nós temos um Deus verdadeiro. Ele é o Deus único e verdadeiro. É Ele que nos dá proteção, Ele que nos guarda, Ele que nos fortalece, Ele que nos dá graça para vencer as lutas e as dificuldades que temos enfrentado no dia a dia. O apóstolo Paulo, ele dá relato aqui de o que foi que aconteceu com Abraão para ele permanecer firme na fé. Ele não atentou para o seu corpo já velho e para o ventre de Sara que já estava amortecido. A Bíblia diz que ele não duvidou da promessa de Deus. E eu pergunto: você está duvidando da promessa de Deus? Que Deus pode te guardar, que Deus pode te fortalecer, que Deus pode te abençoar? Você está duvidando? Não duvide, crê em Deus. Nós somos o povo que anda pela fé. Amém? Nós vivemos pela fé, não vivemos pelo que vemos e nem pelo que sentimos. O justo viverá da fé, diz a palavra de Deus. Se começarmos a olhar as coisas à nossa volta, nós vamos deixar de servir a Deus, como alguns já deixaram. Nós vamos diminuir a nossa leitura diária bíblica, nós vamos diminuir a nossa oração, nós vamos então deixar de orar, vamos deixar de ter intimidade com Deus. E isso nós não podemos deixar neste momento que estamos vivendo. É tempo de chegar mais a Deus, de buscar mais a Deus. A Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Estava certíssimo de que ele tinha prometido haveria de cumprir na sua vida. Acredito que isso é buscar a Deus com intensidade, amém? Isso é buscar a Deus com intensidade. Isso o que é, pastor? Ser fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele não duvidou da promessa, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus.
Isso eu acredito que é buscar a Deus com intensidade. Daniel não deixou de buscar a Deus com intensidade. Amém, queridos? Mesmo sabendo que a escritura já estava assinada, que o decreto estava assinado, e conforme a lei dos medos dos persas, o rei não podia revogar a escritura, não podia voltar atrás, já estava assinada. Mas Daniel, ele não temeu, ele não fechou as janelas da sua casa. Interessante, né? Daniel não fechou a janela da sua casa, a janela sempre estava aberta para o lado de Jerusalém, e Daniel então orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. E os seus companheiros, os invejosos, usados por Satanás, começaram a buscar em Daniel uma ocasião contra o reino, mas não encontraram a Bíblia, porque Daniel era fiel a Deus e fiel ao reino. E eles então reuniram, fizeram outra reuniãozinha, né? Falaram, nós não vamos encontrar nenhuma ocasião com Daniel, nós procuramos, não encontramos, a não ser que nós procurarmos na lei do seu Deus. E aí então foram encontrar Daniel orando ao Deus do céu. E havia um decreto que não podia orar a nem o outro Deus, fazer a petição a nenhum outro Deus, não fazer a petição mais a nenhum homem, a não ser ao rei, por espaço de 30 dias. Não precisava muito tempo para pegar Daniel, 30 dias, e encontrar Daniel orando ao seu Deus. A Bíblia diz que chegaram diante do rei e falou, ó rei, o senhor assinou uma escritura, que por espaço de 30 dias, se alguém fizer uma petição a outro Deus ou a outro homem, e não ao rei, seria lançado na cova dos leões. O rei então, sem saber nada, inocentemente, por ele gostar de Daniel, ele diz, é verdade, nós encontramos aí um judeu que não fez caso de ti, ó rei. E trouxeram Daniel diante do rei, e a Bíblia diz então que o rei tentou livrar Daniel até o entardecer, mas ele foi pressionado pelos presidentes e os prefeitos que ali estavam, os líderes. E Daniel então, o rei então mandou jogar Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Muitas vezes Deus não vai livrar você também de algumas coisas, assim como ele não livrou Daniel da cova dos leões. Mas a Bíblia diz que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões. Entretanto, o anjo do Senhor fechou a boca dos leões e não permitiu que ele sofresse nenhum dano, porque crera no seu Deus. Ou seja, o milagre foi maior. Ele foi lançado na cova dos leões. Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões, mas Deus não livrou, porque Deus tinha um propósito em fazer um milagre maior na vida dele. Talvez alguns de nós teremos até que ser internado, mas lá Deus pode fazer um milagre maior. Amém? Não importa. O que importa é que nós venhamos crer em Deus e não desistir de buscar a Deus com intensidade. Ainda que venhamos estar, Deus o livre, dentro de um hospital, talvez de uma UTI, mas não deixe de buscar a Deus com intensidade, porque lá dentro Deus pode fazer um milagre na tua vida e na minha vida. Que nós venhamos então buscar a Deus, que não venhamos então ter crise neste momento de fé, como alguns já estão tendo, que ainda nem chegou a situação em Carapó, não fechou o circo ainda em Carapó, e algumas pessoas já estão com medo, estão preocupadas, já não saem de casa mais. É claro que você tem que fazer a sua parte e se cuidar, mas também não precisa entrar numa histeria. Continue fazendo o que você tem que fazer. Tem que trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos fazer aquilo que temos que fazer. Temos que colocar máscara? Vamos colocar máscara. Tem que lavar a mão várias vezes por dia, e a boca e o nariz? Faça isso. Tem que se proteger de estar viajando. Não vai viajar, não tem necessidade, mas você tem que trabalhar. Você tem que trazer o pão para dentro de casa. Então não é também, muitos talvez vão para o trabalho, busca o pão para dentro de casa, mas não tem coragem nem um minuto, talvez se ajoelhar diante do Senhor e buscar a Deus, o Deus verdadeiro,
o Deus que pode dar o livramento, o Deus que pode dar a proteção, e é só Ele mesmo, porque é pandemia, é algo incontrolável. Se houvesse jeito de controlar, os Estados Unidos já tinham arrumado uma vacina lá já tinha arrumado um remédio lá já, e os países desenvolvidos já tinham arrumado já. Mas é pandemia, é um momento de incontrolável para o homem. Claro que Deus vai dar a inteligência, vai surgir a vacina em breve, eu creio sim, estamos orando para isso. Amém, amados? Mas enquanto não acontece, nós temos o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. Nós temos o Senhor do Senhor, que é o nosso Deus. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta cada dia. Então vamos ficar firmes. O apóstolo Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele fala que pode todas as coisas naquele que fortalece ele, ele fala de dificuldade que ele ia passar. Estava passando por lutas, por tribulações que ele estava passando, mas Deus fortalecia ele. O salmista diz no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original diz: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ele não faltará na tua vida, em meia dificuldade, em meia tribulação que você está passando. Mas você precisa buscar a Deus com intensidade. Você precisa então perseverar em servir ao Senhor. Nós precisamos aumentar o nível espiritual e não baixar o nível espiritual. Nós precisamos buscar ter mais crédito no céu com Deus. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Entretanto, o anjo do Senhor visitou ele lá. Um ser celestial visitou Daniel e não deixou que os leões comessem ele, porque ele crê em seu Deus. E eu pergunto nesta noite: você ainda crê em Deus? Você crê que Deus pode te guardar, te proteger, te dar a vitória? Então coloque a sua confiança na palavra. Então creia na promessa, creia na palavra de Deus. Acredite, ande pela fé. Não deixe que a dúvida entre no seu coração e deixe você ficar desmaiado de medo, como os discípulos que dormiram no momento que não era para dormir. Deus deu a Daniel a oportunidade de testemunhar para toda a terra quem era o seu Deus, ao qual ele servia continuamente. Deus quer dar à igreja a oportunidade, nesse tempo de pandemia, de dizer quem é o Deus que servimos, quem é o Senhor que está sobre todas as coisas. Deus nos dá a oportunidade para isso, mas nós precisamos permanecer fiel ao Senhor. Deus há de se mover sobre a sua igreja nesses dias. A unção do Espírito Santo virá sobre a igreja, porque quanto mais nós somos afligidos, mais nós chegamos a Deus, e mais teremos milagres, sinais e prodígios da parte de Deus na nossa vida. Receberemos visita celestiais, receberemos a palavra profética. O Espírito Santo fluirá na minha e na tua vida, no momento mais caótico que podemos estar passando, porque Ele estará conosco, diz a Bíblia, todos os dias, até a consumação dos séculos. O Deus de Daniel deu a ele a oportunidade de testemunhar para toda a terra quem era o seu Deus, a qual ele servia e perseverava em servir a Deus, a qual ele servia continuamente. Já estou concluindo. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6, versículo 28, quando Daniel foi tirado da cova dos leões, mandaram que lançasse então, não é esse texto aqui, mas mandaram que lançasse então os seus acusadores na cova dos leões. A Bíblia diz que antes eles caíram no fundo da cova, os leões esmigalharam eles no ar, seus ossos. E no capítulo 6, versículo 26, diz assim: foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro persa. Foi assim. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro persa. Então foi assim. Assim como, pastor? Perseverando em servir a Deus, sendo fiel a Deus, buscando a Deus continuamente. E eu pergunto: você está buscando a Deus continuamente?
Pastor, mas eu não posso ir na igreja porque eu estou com uma idade avançada. Pastor, eu não posso ir na igreja porque eu sou do grupo de risco. Não estou falando para você vir à igreja, mas estou dizendo para você buscar a Deus continuamente. Estou falando para você aumentar o nível de fé, para você buscar a Deus, buscar a sua palavra, para você orar mais. Você está orando 1 hora? Ore 2. Você está orando meia hora por dia? Ore 1. Busque mais a Deus, busquemos mais ao Senhor. Ele há de falar conosco nesses dias difíceis. E Ele tem falado com a igreja, Ele tem falado conosco. Busque ao Senhor. Quantas vezes Deus tem falado comigo nesse altar aqui, na madrugada, quando eu busco a Deus, e me dado então a palavra para mim, para aquele dia, para que eu possa então permanecer firme, e não deixar com que as mensagens, com que o sofisma, que são os argumentos de Satanás, venha detonar o meu coração. É na presença do Senhor que eu venço o dia, que eu venço a semana. É na presença do Senhor que você vence o dia, que você vence a semana. Então é tempo de buscar a Deus, fidelidade em buscar a Deus, com perseverança e intensidade. Eu quero que você fique em pé neste momento. Talvez você está aqui nesta noite e você tem sido atacado pelas mensagens que vêm na sua mente e no seu coração. Meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser das minhas finanças? O que vai ser da minha família? Como que eu vou vencer, Senhor? Quero dizer para você, Deus tem uma saída para você. Seja fiel ao Senhor. Busque a Deus com fidelidade. A Bíblia diz que o fiel será ricamente abençoado. Busque a Deus, persevere e busque a Deus com intensidade. Aumenta a sua intensidade em buscar a Deus. Levanta o fogo no altar do teu coração. É tempo de altear o fogo. O sacerdote todos os dias de manhã, ele ia limpar lá o altar, ele tirava toda a cinza fora, removia toda a cinza fora, para colocar fogo no altar. E nós também, como filhos de Deus, precisamos todo dia cedo remover a cinza do altar, porque se a cinza ficar no meio do altar, o fogo não vai levantar. Precisamos remover a cinza, e então, para que nós possamos ter fogo no altar. E quando fala de cinza, fala de nós reconhecer nossas faltas, nossos pecados, arrependidos, pedir perdão para Deus, para que Ele possa então altear o fogo no nosso coração, o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo na tua vida, minha vida, faz a diferença. A presença de Deus faz a diferença na vida de Daniel. A presença de Deus faz a diferença na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Elias, na vida de Paulo. A presença de Deus faz na vida do próprio Filho de Deus, Jesus, naquele momento em que ele está orando e buscando ao Pai, como um homem a qual ele estava aqui na terra. E ali o Senhor então pôde fortalecer o seu espírito, o seu coração, para ele encarar a cruz. Talvez você esteja em dificuldade estes dias, passando por algum momento de dificuldade, não sei, mas eu quero orar por você, se você assim permitir.